Bom, sou uma mãe que há um tempo atrás teve a filha violentada e a gente sabe que existe muitas crianças que estão passando por isso, mas infelizmente as mães ainda têm muito medo. As pessoas têm muito medo de denunciar, as pessoas têm medo do que vai acontecer, têm medo das ameaças que as pessoas fazem. Mas, gente, não tenham medo. Quando alguém tiver diferente na sua casa, perto dos filhos, fiquem atentos, porque às vezes a gente acha que o mal está tão longe e não tá. O mal está dentro de casa, perto da gente. Às vezes a gente confia muito nas pessoas e as pessoas que a gente mais confia é as pessoas que mais vão te fazer mal. O que aconteceu com você, com a sua família? Bom, há um tempo atrás, alguns anos atrás, a minha filha, na época, tinha 9 anos. Ela me disse que tinha sido abusada por um tio. No momento em que ela me disse, eu simplesmente perdi totalmente o meu chão. E expliquei a ela que isso era um assunto muito sério, era uma coisa que envolveria polícia, mexeria com a família. E ela disse para mim que eu não precisava ter medo, que ela contaria para quem eu quisesse, para quem precisasse ser contado. E ela me detalhou exatamente o que acontecia com ela. E quem é esse tio? É seu familiar? Sim, ele é irmão do pai dela. E o que ela te disse exatamente? Ela, num belo domingo de chuva, me disse que o tio dela havia abusado dela. E eu disse para ela o que ela achava que era ser um abuso. E ela me detalhou o que ele fazia. Envolvia a penetração? Sim, envolvia. E por que será que ela teve coragem de te contar isso? Ela me disse que ela teve coragem de me contar porque ela se sentia uma pessoa suja. Ela se sentia como se ela fosse uma mulher da vida. Aí eu comecei a imaginar como que uma criança de 9 anos poderia dizer que era uma pessoa da vida, uma mulher da vida. É uma criança, é uma pessoa inocente, ela não sabe o que é isso. E os abusos aconteceram quando ela tinha que idade? De 7 para 8. E você viu algum comportamento diferente nela nessa época? Sim, eu via o comportamento, né, diferente. Às vezes ela chegava com alguns hematomas. Eu questionava ela, ela falava que, mãe, caí de uma árvore, mãe, tava brincando. Meu pai me levou num parque, eu tava brincando e eu caí. Mas ela nunca me falava no momento o que realmente tinha acontecido. Após ela te contar o que aconteceu, qual que foi o seu sentimento? De raiva. Na época, se eu pudesse ter matado ele, eu tinha matado ele. E quais as providências que você tomou? Bom, de imediato eu liguei pro pai dela, porque nós somos separados. O pai dela veio, a gente conversou, mas mesmo assim o pai não acreditou nela. O pai achou que aquilo era tudo uma invenção. Então eu peguei o meu atual marido e fui até a delegacia e fiz a denúncia. E a polícia me orientou quanto às medidas cabíveis, né, e tudo que eu tinha que fazer. Você conseguiu provar de imediato que essa situação aconteceu? Não, de imediato não. Eu demorei 3 anos para provar que ele era culpado. E quando provou que ele é culpado, o que a justiça fez com ele? Bom, quando foi provado que ele era culpado, precisou esperar um tempo ainda, né? Porque precisa vir do Ministério Público de Curitiba uma autorização para ter o mandato de prisão. Assim que eles receberam o mandato de prisão aqui em Cornélio, ele percebeu que a polícia estava atrás dele, que a civil estava atrás dele, e ele fugiu. Aí, quando ele fugiu, as coisas se tornaram um pouco mais difíceis, porque a gente não sabia ao certo o paradeiro dele, mas graças a Deus eu consegui descobrir onde ele estava,
Comuniquei o Ministério Público daqui de Cornélio e conseguiram achar ele. E você acredita que a sua filha foi a única vítima deste monstro? Não, ela não foi a única pessoa, não foi a única vítima. E o pai dela, como é que foi quando realmente a justiça provou que foi ele? Ele até hoje ele não acredita, ele fala que isso é tudo uma invenção da cabeça dela, que ele não entende o porquê ela fez isso. Na época ele também não acreditava, ele me fez muitas ameaças, por eles serem de uma família bem conhecida na cidade, eles fizeram muitas ameaças, sabe? Mas eu falei que eu ia até o fim para provar, porque no momento em que a minha filha me disse uma coisa, e aquilo nunca saiu da minha memória. Então, a partir do momento em que ela me disse o que ela me disse naquele momento, eu sabia que ela não estava mentindo. A mãe sabe quando Sim. o filho está falando. Sim. E outra coisa que eu ia te perguntar, quais os meios que você usou para poder provar que realmente a sua filha tinha passado por uma situação como essa? Dani, quando a gente se torna mãe, por um filho, a gente faz qualquer coisa. E a gente vai até as últimas consequências. Eu fui até o local onde ela foi abusada. Ela me detalhou tudo, eu fui até o local, pedi autorização para o dono do local. Fui no local, tirei fotos, tirei prints das ameaças que o pai dela me fazia e entreguei tudo para o Ministério Público. E como é que ficou a sua fé em Deus em todo esse momento? Nossa, eu tive que me agarrar muito em Deus, porque era a minha fé que me mantia de pé ali, sabe? Porque foi um momento em que eu não tinha apoio de ninguém. Eu não tinha apoio da família dele, dos tios dela, eu não tinha apoio também da minha família, porque na verdade eu tinha até um pouco de vergonha de falar sobre isso com a minha família, então eu tive que me apegar em Deus. Tá certo. E hoje você fala toda essa história até com uma certa tranquilidade, porque a justiça está sendo feita, né? Sim, hoje eu consigo falar no assunto sem chorar, consigo falar no assunto sem ter tanta raiva, porque eu sei que ele está preso, eu sei que a justiça foi feita, sei também que ele é réu primário, eu já sei a data em que ele vai sair daquela cadeia, ele está num presídio, não é aqui no estado, ele foi pego lá no Mato Grosso, porque ele fugiu para lá, mas eu já sei todos os detalhes, eu sei quando ele vai sair, eu sei o ano em que ele vai sair. Isso causa um certo pânico em você? Um pouco, porque a pessoa, quando ela é presa e ela sabe que a gente provou, a gente não sabe como a pessoa vai sair de lá de dentro. Sua filha tem sequelas, né, sobre tudo que aconteceu? Você acha que causou feridas nela, assim, Sim, internas? Causou muitas feridas. No entanto, em que ela sempre diz que ela nunca vai ter filhos, ela não vai casar, porque ela falou que o homem só faz a mulher sofrer. O retrato do homem na vida dela, da maneira com que aconteceu, deixou uma ferida muito grande nela. Tá certo. Alguma mensagem para as mães que estão acompanhando aqui a RCFM? Mães, acreditem nos seus filhos. Um filho nunca mente, mas para você realmente saber se ele está mentindo, seja sincera com a criança. Converse abertamente, fale sobre todos os assuntos. Diga a elas, aos filhos, tanto menino como menina, porque isso não acontece só com meninas, isso não acontece, a gente sabe disso. Diga a eles que a única pessoa que eles podem confiar são as mães, os pais. No meu caso, ela confiou em mim, porque ela não pôde ter o apoio do pai. Mas mães, fiquem mais atentas, cuidado com quem vocês colocam dentro de casa, cuidado com quem vocês se relacionam, porque isso pode ser de um tio, pode ser de um vizinho, pode ser de um namorado, pode ser de qualquer pessoa que esteja muito próximo de vocês. Tenham muito, mas muito cuidado mesmo. Com informações aqui direto desta mãe, que
faz essa denúncia, Daniane Souza, para a RCFM.